E qual é a posição desse Supremo Tribunal Federal sobre as recomendações e as diretrizes da OMS? Vossas Excelências já apontaram que os entes públicos devem aderir às diretrizes, não só porque elas são obrigatórias nos termos do artigo 22 da Constituição da OMS, mas porque elas detêm a expertise necessária para dar plena eficácia ao direito da saúde. Então, por essas razões, parece evidente que, do ponto de vista médico e científico, é legítima, sim, a recusa de transfusões de sangue. Agora, qual é a perspectiva do direito? Quanto a isso, Vossas Excelências têm toda a prerrogativa em dizer, e têm feito isso. Esse Supremo Tribunal Federal tem protagonizado no estabelecimento de decisões que reforçam o valor da dignidade humana, da nossa capacidade de tomar decisões autorreferentes e no reconhecimento de que, se não for permitido exteriorizar a fé, não há espaço para a própria fé. E dentre os muitos julgados que Vossas Excelências têm estabelecido os nossos direitos humanos tão preciosos, que merecem elogios e agradecimentos, eu cito a DI 6586 e 6587, que no campo da saúde, tratando do direito à autodeterminação, Vossas Excelências estabeleceram que a intangibilidade do corpo das pessoas, somada à garantia da integridade física e moral dos cidadãos, torna qualquer medida invasiva que ameaça ou comprometa a integridade física flagrantemente inconstitucional. Então, parece que, do ponto de vista do direito, um paciente adulto capaz tem o direito, sim, de estabelecer os limites do seu próprio tratamento. Agora, qual que é a perspectiva da OMS sobre a autonomia? Como é que a OMS enxerga a autonomia do paciente? Nesse respeito, eu chamo a atenção de Vossas Excelências para o tema de segurança do paciente que foi escolhido pela OMS para o ano passado. O tema foi elevar a voz dos pacientes. Entre tantos temas, por que a OMS escolheu esse tema específico? Eu gostaria de ler um trechinho. Abre aspas, a OMS diz: as evidências mostram que quando os pacientes são tratados como parceiros em seus cuidados, ganhos significativos são obtidos em segurança, satisfação do paciente e resultados de saúde. Ao se tornarem membros ativos da equipe de saúde, os pacientes podem contribuir para a segurança de seus cuidados e do sistema de saúde como um todo. Então, a OMS entende que respeitar a autonomia do paciente fortalece todo o sistema de saúde. Mas em que sentido respeitar a autonomia do paciente beneficia os profissionais da medicina, os médicos, que nós tanto respeitamos e valorizamos? Ela beneficia porque respeitar a autonomia do paciente aumenta a segurança jurídica dos profissionais médicos. Os pesquisadores notaram que, mundialmente, há um crescente aumento de demandas judiciais movidas pelos pacientes contra os seus médicos. E eles tentaram identificar qual é a razão dessa insatisfação geral dos pacientes contra os médicos que move eles a entrar contra a ação contra os profissionais. E os pesquisadores identificaram, Excelências, que a causa subjacente, a raiz da insatisfação, é uma maior vontade por parte dos pacientes em participar ativamente da tomada de decisões médicas. Os pacientes não querem mais ser tratados como crianças nos seus tratamentos médicos. Eles querem ser tratados como adultos capazes e que participam na tomada de decisões que afetam o próprio corpo. Assim, ao respeitar a autonomia do paciente, essa corte e as cortes que já o fizeram aumentam a segurança jurídica desses profissionais, porque mostra para eles que o dever deles é prestar informações claras e precisas. E cabe ao paciente tomar a decisão que vai afetar o próprio corpo. O paciente tomando a decisão e o médico registrando essa decisão em prontuário, ele estará absolutamente seguro de atuar dentro dos limites do consentimento do paciente. Os nossos profissionais médicos merecem essa segurança. E, por fim, a pergunta é: que impacto positivo o reconhecimento da autonomia da senhora Malvina vai ter sobre os direitos de todos nós, pacientes? É um fato histórico, a história é cheia de exemplos que a luta das minorias pelos seus direitos fortalece e robustece o direito das maiorias. É um fato, a senhora Malvina é pertencente a uma minoria religiosa, mas ao se reconhecer o direito dela de participar no próprio tratamento, o direito de todos os pacientes será fortalecido. Excelências, é uma questão de tempo. Todos nós seremos pacientes. E naquela hora em que nós estivermos fisicamente fragilizados, certamente nós gostaríamos de ser tratados como sujeitos de direito e não como objetos da prestação de assistência médica. Naquela hora, nós vamos querer que a equipe médica que nos assistirá fará tudo possível dentro dos limites que nós estabelecemos para o nosso próprio tratamento e que a nossa fragilidade clínica em nenhum momento
diminuirá o integral respeito que as nossas escolhas existenciais merecem. E nesse contexto, falando de liberdade religiosa e de valores tão preciosos, eu penso que nada mais apropriado que as palavras de sabedoria do que é considerado o maior homem que já viveu e fundador do cristianismo, que no Evangelho de Mateus 7,12 mencionou palavras tão impactantes que ficaram conhecidas como a regra áurea. Jesus diz: portanto, todas as coisas que quereis que os homens vos façam, façam do mesmo modo a eles. De fato, isso é o que a lei e os profetas querem dizer. Por isso, eu pugno pelo reconhecimento do recurso da senhora Malvina e pela fixação da tese de que é legítimo que um paciente testemunha de Jeová adulto e capaz, em nome da sua dignidade humana e liberdade de consciência e crença, recuse transfusões de sangue. Eu me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos e agradeço muito a atenção de Vossas Excelências.